Oi, gente! Estamos aqui hoje para mais um episódio muito legal do nosso podcast Pediatria em Dose Dupla. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Amanda. Eu sou a Dalise, pediatra, mãe da Isabela e da Giovana. E eu sou a Amanda, pediatra, mãe da Ana Luísa. E sejam bem-vindos a mais um podcast do Pediatria em Dose Dupla. E hoje nós vamos continuar falando sobre a amamentação. Mas hoje a gente vai fazer uma pegada um pouco mais prática ali do negócio, né? Vai ser um fato ou fake. A gente vai falar várias coisas que a gente escuta das mães, né? Da rede de apoio. E até mesmo dúvidas que já vieram na nossa cabeça enquanto a gente amamentava. E a gente vai falar se elas são fato ou fake. Então o episódio hoje tá muito legal, muito dinâmico. Acho que são as maiores dúvidas de consultório, de pronto atendimento, das mães, das irmãs, das amigas, dos WhatsApps. Exato. E a gente vai sanar essas dúvidas aqui hoje, né, Dalisa? Hoje nós não vamos embora com dúvidas pra casa, certo? Isso aí, certo. Então vai ser assim, a gente vai fazer a pergunta, vai fazer a resposta, né? Vamos ver se vocês vão adivinhar se é fato ou fake. Vai ser assim, de frente com pediatria em dose dupla. Vamos ver se vocês acertam se é fato ou fake. Isso. Então, bora começar? Bora começar, vamos lá, clássica. Amanda, existe leite fraco? Não existe leite fraco. É fake. É fake. Gente, não existe leite fraco, tá? A composição do leite materno, ela vai mudando ao longo da vida, né? Pro que a criança precisa. Então, não existe leite fraco, não existe leite que seja pouco calórico. A não ser que a mãe esteja numa situação de desnutrição extrema, passando por um problema de saúde gravíssimo, né? Na grande maioria das vezes, o organismo materno, ele recruta todas as energias que ele tem, todas as vitaminas que ele tem para o leite materno. Por isso que é importante a mãe se cuidar, né? Fazer os exames dela, tomar as vitaminas, estar bem, porque obviamente a composição do leite vai ser melhor. Mas não existe leite fraco. Fake total essa. Fake total, né? E a outra existe pouco leite? Mãe que tem pouco leite, Dalise? Isso é fato. É fato. Existem mulheres que têm uma menor produção de leite, tá? E isso deve ser avaliado por um profissional. Porque quando a mulher está produzindo menos leite, deve ter algum problema aí relacionado a isso. Então, ou o bebê não está sugando bem, tá? Não está fazendo a sucção. Porque o maior estímulo para a produção do leite é a sucção do bebê, né? E existem, assim, as mulheres também, Dalise, que é a minoria que tem problemas mamários e que tem pouca produção de leite, né? Mas é a grande minoria. É a grande minoria. Então, é verdade, pode acontecer. Pode acontecer da mulher ter pouco leite. Então, se tá com uma produção diminuída, a gente procurar um profissional para poder ajudar, né? Pra gente poder reverter essa situação. Exato. Porque daí, se o bebê começar a sugar mais, né? A gente lança mão de estratégias para aumentar a produção materna. Tem como, né? A gente vai falar sobre isso depois. Vamos lá. Amanda, choro é fome? Fake ou verdade? É fake, né, gente? É fake. A gente sabe que o choro é uma forma de comunicação da criança. Ele pode ser fome, mas ele pode ser várias outras coisas. Ele pode ser tédio, ele pode ser frio, ele pode ser um querer colo, ele pode ser uma situação de irritabilidade por um barulho, alguma outra coisa. Então, assim, o choro pode corresponder a várias formas do bebê se expressar, não necessariamente a fome, tá? Então, assim, a gente fica encanada quando o bebê chora, a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus, tá com fome. Mas calma, pensa, nem sempre o choro é sinônimo de fome, certo? Então essa é fake também. Fake também. E outra agora, Dalise. Mulher que tem mamilo plano, né? Não consegue amamentar? Fake total. Ela pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ela consegue sim amamentar. Então, mulheres que têm um mamilo plano, já procurem a orientação profissional, uma consultora da amamentação, para ver qual que é a melhor pega, qual que é a melhor posição do bebê, como que vai ser a forma correta, porque você consegue amamentar sim. A ordenha, ela se dá principalmente na auréola e não no mamilo, né? Então, o formato do mamilo, às vezes, atrapalha a criança a fazer a vedação e o vácuo. Mas se a criança tiver uma pega boa e pegar na auréola, como a gente explicou no episódio anterior, a questão da pega, né? E da ordenha, o mamilo não vai atrapalhar, certo? Então, não desanime, mamãe, não desanime, vai dar certo. Vai dar certo. Amanda, peito murcho, como que é? É sinal que não tem leite. A minha letra é muito bonita, sabe, gente? Minha letra é muito bonita. Amanda. É letra de médico. Amanda,
Peito murcho, é sinal que não tem leite? Fake ou fato? Fake. Gente, fake, tá? Total. Total fake. A gente lembra nos primeiros meses, nos primeiros dias, primeiros meses, a mãe sente muito aquela questão do peito muito cheio, peito muito vazio, peito muito cheio, peito muito vazio, porque a produção de leite ainda oscila, tem mãe que vaza leite, mama de um lado, cai do outro, né? Depois de uns meses, quando a criança entra num equilíbrio ali do sugar e mostrar pra mãe quanto precisa, e a gente tem a regulação desse padrão, às vezes a mãe para de ter aquela sensação. Isso ocorre mais ou menos entre 2 e 3 meses. E tem mãe que fala, doutor, eu acho que minha produção diminuiu. Não é que a produção diminuiu, ela só se equilibrou, né? E agora o seu peito tá produzindo exatamente o que a criança precisa. E você para de ter aquela sensação de peito muito cheio e começa a sentir o peito um pouco mais murcho, né? Então, é fake. Lembrando, né, que o peito não é estoque, peito é fábrica de leite. Então, ele não precisa estar cheio de leite. É simplesmente o estímulo da sucção do bebê regular que vai fazer O leite vai essa sendo fábrica produzido funcionar. ali. Exato. Mais uma aqui. Dar outros leites atrapalha a produção de leite materno? Fato. Quando a gente começa a dar outros leites, a gente diminui o estímulo de sucção. Então, o bebê vai mamar outros leites e não mama o leite da mãe. Então, diminuindo a sucção, a gente diminui o estímulo de produção. Então, pode sim atrapalhar A produção. Então, isso é fato. A gente tem que lembrar, Dalise, que em algumas situações, né, bebês, mãe que tem descida demorada de leite, ou bebês que porventura fazem hipoglicemia, ou até mesmo bebês que têm disfunção oral e demoram para conseguir estabelecer a amamentação, muitas vezes as fórmulas, elas nos ajudam, né? Elas ajudam a garantir a alimentação do bebê, evitar a hipoglicemia e até mesmo que o bebê ganhe peso e se desenvolva enquanto a gente trabalha para melhorar o aleitamento. Então, as fórmulas, elas podem ser, sim, nossas ajudantes, inclusive para a gente preservar o aleitamento. Mas dar a fórmula de forma desnecessária ou para uma criança que não precisa, pode sim impactar na produção materna, né? Isso certo? mesmo, verdade. Mais uma aqui. Iniciar a introdução alimentar antes da hora, antes do bebê ter os sinais de prontidão, pode atrapalhar a amamentação? Pode atrapalhar a amamentação, porque Então o bebê... Fato. Ele, assim, em alguns casos até se inicia um pouquinho antes, mas casos reservados, o seu pediatra vai avaliar. Mas fato é que antes dos 6 meses, o organismo do bebê ainda não está pronto para digerir esse leite. O bebê começar a se alimentar com outros alimentos, vai diminuindo a sucção no seio, vai diminuindo a produção do leite. O organismo dele não está maduro para digerir esses alimentos, então vai predispor ele a mais alergias. Então, pode atrapalhar, sim, na amamentação. Isso mesmo. Vamos lá, próxima. Amanda, usar chupeta pode atrapalhar a amamentação? Fato ou fake? Essa eu adoro, né? Esse é um super fato, na verdade. Eu vou colocar ele em outra categoria, um super fato, né? A criança, ela suga a chupeta de uma forma diferente do que ela suga o peito da mãe. São movimentos diferentes que a criança vai fazer. E aí, várias coisas são envolvidas. Ponto número 1. A criança suga a chupeta de um jeito, a hora que vai sugar o peito da mãe, ela quer sugar desse mesmo jeito da chupeta. E aí, ela pode machucar a mãe, ela pode não fazer uma ordem efetiva, né? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, diminui a produção da mãe, diminui o leite da mãe. Ponto número 2. Quando a criança suga a chupeta, ela supre a necessidade de sucção dela na chupeta, uma sucção que deveria estar sendo feita ao seio e que muitas vezes funcionaria como um estímulo para garantir uma boa produção para o que aquela criança precisa, né? Ponto número 3, a forma como a gente suga a chupeta, ela pode fazer com que a criança evolui na infância com má oclusão, com alterações dentárias, que podem inclusive impactar no momento em que o bebê for começar a falar, tá? Então, assim, a chupeta atrapalha sim a amamentação. E aí vem aquela clássica, né? Aquela clássica que todo mundo já ouviu. Eu usei e não atrapalhou o meu filho. Você sabe o que eu respondo? Que bom. Porque você correu um grande risco. Então, a gente não tem como saber qual criança vai atrapalhar e qual criança não vai atrapalhar. Mas quando a gente faz um recordatório, às vezes são coisas que a própria mãe não consegue fazer relação. Mas quando a gente faz um recordatório, a gente vê que essa criança teve uma dificuldade na fala, ou teve uma dificuldade, né, ortodôntica, por exemplo, e depois teve que usar um aparelho. E aí, quando a gente vai resgatar, a gente sempre vê ali a chupeta como uma coadjuvante, né, no processo. Então, assim, a chupeta atrapalha, sim, gente, a amamentação. Fato é que a chupeta acalma o bebê. Então, muitas vezes, as mães de bebês que tem bebê que chora mais, que é mais
agitado. Então, fato é que a mãe muitas vezes opta por lançar mão da chupeta para acalmar o bebê. E fato é também que nem todo bebê que chupa a chupeta vai largar o seio, ponto. Mas você tá olhando o ponto ali no meio da multidão. Se a gente for olhar o todo, a maioria das crianças, né, não tem problema, mas pode acontecer de dar problema. Entra como um risco para o desmame. É um risco, né? para o desmame. Então, assim, eu sempre falo, que bom que não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido, né? Pode a gente correu o risco. Exato. Exatamente. Então, assim, se você for optar, espera pelo menos a amamentação estar bem estabelecida. Porque a gente vê que quanto mais precoce o uso da chupeta, maior é a chance dela atrapalhar, exato. tá? É porque tem mães que querem dar, né? Eu também sempre peço isso. Eu falo, ó, vamos esperar pelo menos esse mês inicial, que é quando a gente tem o estabelecimento da amamentação, né? E tem mães, às vezes as mães cientes desse risco, mesmo assim elas querem, né? Por outros motivos. E a gente tem que respeitar, óbvio, né? Mas tem que estar tenho duas experiências. A mais velha, a Isabela. Na verdade, eu acabei dando chupeta lá pelos 3, 4 meses, porque a família, a babá, todo mundo queria insistir e acabei cedendo. E a Giovana eu não dei. E eu vou falar por experiência própria. A Giovana chorava muito também, da mesma forma que a Isabela. Muito melhor sem chupeta. Nossa, infinitamente melhor. Porque a criança não tem aquele vício da chupeta. A gente vai ensinando outras formas dela acalmar, dela parar de chorar. Cara, cessar, não tem chupeta pra pegar, não tem chupeta caindo no chão. A criança cria associação de sono com chupeta. E eu digo mais, se eu tivesse o terceiro, eu não ia dar nem mamadeira. Ia sair do peito pro copo. Muito mais prático, Outro gente. dia eu li, eu falo assim... Eu não tenho preocupação com chupeta lá em casa. Quando você dá a chupeta, você perde a oportunidade de... Você tira da criança a oportunidade de ensinar ela a se regular de outra forma. Porque a chupeta tá tão fácil, ela tá tão disponível, que você tira a oportunidade da criança se regular de outra forma. Eu achei fantástico. E realmente faz todo sentido. Sim, eu não julgo quem dá, né? Mas eu acho que a gente tem que se munir aí desse conhecimento. Por que dá, por que não dá, né? E decidir se você vai correr o risco, né? Eu decidi as duas, eu tô falando de experiência minha. Eu não daria pro próximo, mesmo ele chorando muito, mas... Realmente, pra quem o neném é mais calminho, mais tranquilinho, é mais fácil não dar. Então, se você puder não dar... Melhor. Eu não tive muita dúvida, porque como a Ana Luísa tinha muita dificuldade de mamar e eu tinha consciência de um risco que eu teria colocando uma chupeta, eu nunca nem cogitei, porque eu falei, já tá difícil sem a chupeta, com a chupeta vai ficar pior. Então, eu nunca cogitei, sabe? Nunca cogitei, tá? Mas vamos lá para a próxima. Usar mamadeira atrapalha a amamentação? Estamos polêmicas hoje. Estamos polêmicas. Ai, acabei de falar. Fato. Usar mamadeira atrapalha sim a amamentação. Porque o bebê pode confundir bico e fluxo. Então, a mamadeira tem um fluxo mais fácil para o bebê. Então, na hora que ele suga, ele quase nem precisa fazer tanto esforço. E esse esforço é importante por todos os fatores que a gente já falou. Desenvolvimento da mandíbula, deglutição. Quando o neném sai da mamadeira e vai para o seio, ele cansa muito mais, é muito mais difícil. Porque para ele sugar, a pressão tem que ser mais forte, mais intensa. Então, ele tem essa dificuldade. É mais fácil na mamadeira e mais difícil no seio. Então, ele acaba se irritando, ficando nervoso. Então, pode prejudicar. Neném mamando menos no peito, diminuição de produção. E ele pode confundir o bico da mamadeira com o bico do seio, da mesma forma, tá? Então... E acaba machucando a mãe. Acaba machucando a mãe. Causa as fissuras, né? Então, a mãe, aos poucos, vai largando. Porque aí o neném começa a mamar um pouquinho, já se irrita, já chora. Você dá a mamadeira, ele rapidinho já enche a barriguinha e dorme. Então, a mãe se confunde mesmo. E vai entrando no ciclo, né? Vai entrar nesse ciclo vicioso. Em algum momento leva ao desmame, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, em algum momento leva ao desmame. A mamadeira, existem algumas técnicas que a gente pode usar para oferecer a mamadeira e diminuir essas confusões, né? Então, assim, não existe nenhuma mamadeira que se assemelhe ao bico do seio materno. Não existe nenhum bico de mamadeira que vai... não ser prejudicial, não existe. Mas existem algumas técnicas. Eu, como precisei entrar com a mamadeira para Ana Luísa, por conta de toda essa nossa jornada aí da amamentação, ela usou mamadeira dos 9 meses a 1 ano e meio. E eu aplicava essas técnicas, então eu dava com ela sentadinha, eu dava mamadeira e tirava, dava e tirava, porque eu tentava simular a ejeção do leite no peito, que era tipo, que o leite ele vem e diminui, que ele vem em ciclos, né? Então eu tentava fazer isso e eu sempre ia dando bem devagarzinho para evitar a confusão de fluxo, né? Tanto que ela usou por esse período e em algum momento ela fez, mas aí quando ela fazia eu dava uma segurada na mamadeira e intensificava o peito, mas não digamos, foi
Não foi um motivador do desmame pra ela, né? Mas com todo esse cuidado que eu sempre tive. E assim, outros bebês a gente vê que existem realmente bebês que não fazem confusão. Mas a gente tá, é o que eu falo, né? A gente tá correndo risco. A partir do momento que a gente opta por um método desse, a gente tá correndo risco, né? Quando for comprar uma mamadeira, dá pra prestar atenção no buraquinho dela. Porque tem mamadeiras, de acordo com a idade, é o tamanho do buraquinho. Não vai lá querer furar o buraquinho pro neném mamar mais que rápido. aquilo lá tem um motivo de ser, Deixa ele né? esforçar ali, nem que seja na mamar. mamadeira. Então, presta atenção se a idade do seu bebê, aquela mamadeira tá adequada, aquele bico, né? Exato. Agora eu vou te perguntar. Ai. Amanda, fumar atrapalha a amamentação? Fato ou fake? Fato, gente. Atrapalha, né? Fumar, Dalise, a gente sabe, não é bom pra ninguém, né? Aumenta o risco de várias doenças, de câncer, enfim. Pra amamentação, ele pode atrapalhar a produção de leite. Ele pode atrapalhar o sabor do leite, né? Ele pode funcionar ali como um alérgeno, né? A mãe fuma e fica aquele cheiro que a gente sabe que fica, funciona como um alérgeno para a criança, e a criança passa a ser o que a gente chama de fumante passiva, né? Porque quando você fuma no ambiente, aquela fumaça a criança acaba respirando, é como se ela estivesse microfumando ali também, né? E isso também aumenta a chance da criança de ter alergias respiratórias. Então, gente, fumar realmente atrapalha, não só pelo leite, mas por vários outros motivos, né? Então, esse é um fato. E outra polêmica também. Consumir álcool atrapalha a amamentação? Pode consumir álcool amamentando? Essa deixa pra Dalise, essa Essa pra mim, né, boneca? Bonito, né? Bom, é fato. A bebida alcoólica pode sim atrapalhar a amamentação. Porque ela pode alterar a produção do leite, diminuir a produção do leite. Ela pode alterar o sabor do leite, então o bebê diminuir, né, a sucção, a ingestão. Ele pode, dependendo da quantidade, deixar a mãe um pouquinho mais molinha, mais alterada. Isso pode causar acidentes com o bebê, né? E, enfim, não é interessante. Lógico que tudo na vida tem que ser ponderado. Então, converse com o seu pediatra, né? Esporadicamente, com o bebê maior, né, tomar uma pequena quantidade, né, aí se o seu pediatra liberar, pode, né, mas o ideal é não consumir bebida alcoólica, em nenhuma quantidade. Exato, né? Gente, olha só, eu vou falar pra vocês, essas perguntas estão aqui no roteiro, mas eu não consigo ler essa letra. Meu Deus! A minha letra é feia, eu vou ler. Não, agora eu pergunto? Eu pergunto? Ah, tá. Não, então, eu posso perguntar também. Não, eu pergunto. Amanda, uma mulher com medo, uma mulher insegura, uma mulher muito ansiosa, isso pode atrapalhar a amamentação? Fato ou fake? Fato, né? A gente sabe que o estado emocional da mãe tem relação sim com a produção de leite, né? Então, uma mãe que tá com medo, uma mãe que tá insegura do seu filho tá bem ou não tá, isso pode sim impactar na produção. Uma mãe muito estressada, muito cansada, né? Com uma dificuldade ali em pessoas que ajudem, ou um bebê que às vezes chora muito, né? Uma cólica intensa, isso pode sim impactar, né, na produção do leite. Por isso que a gente sempre recomenda, né, que tenham pessoas para te ajudar, uma rede de apoio, que você consiga ter alguns momentos de descanso, né? Terceirize a casa, terceirize os outros serviços, fique ali mais em função do bebê, aceite ajuda, né? Porque tudo isso também faz com que a sua produção melhore, né? Às vezes as próprias mães comentam com a gente no consultório, né? Ai, consegui dormir bem essa noite. Nossa, meu peito acordou bombando, né? A gente sabe que tem relação. E para se prevenir com relação ao medo e insegurança, se informe a respeito da amamentação, a respeito de como vão ser os primeiros dias, né? Tem uma história muito engraçada, porque vocês já puderam perceber aqui pelos episódios anteriores que a good vibes aqui do negócio é a Dalise, né? Não sou eu. Eu sou uma pessoa um pouco mais prática, digamos assim. E aí, em todo aquele meu perrengue da amamentação, dentro do processo que eu tive, uma das etapas era fazer algumas meditações e tudo que estimulavam a produção do leite. E aí, eu não sou de meditar, vocês não podem imaginar o tanto que eu sou acelerada, eu meditando é uma coisa que nem combina muito, né? No caso, eu já tentei fazer algumas sessões de meditação quando eu fazia terapia, tipo, não rolou, entendeu? Mas eu tava tão, né, assim, firme, eu falei, cara, eu vou até nessa etapa, eu vou. E aí, gente, eram umas músicas, umas meditações, umas palavras que a gente repetia, algumas mentalizações, tudo. E aí, a hora que eu acabava, juro, eu sentia meu peito cheio, assim, meu peito cheio. Aí eu falei, meu Deus do céu,
funciona. Vou ter que mais na Dadalize agora. Vou ter que acreditar na Dadalize, gente. Esse negócio funciona mesmo. E aí, assim, mas eu acho que é tudo isso, é você trazer essa sensação de bem-estar, trazer a mãe para um momento de tranquilidade, né? Isso impacta diretamente na produção do leite. A amamentação e a emoção estão interligadas, totalmente relacionadas, são correlatas, né? Interligadas. Então é isso, gente. Esse Gostaram, episódio foi gente? rápido. Manda aí pra gente mais, assim, fake ou fato, das dificuldades, coisas estranhas da amamentação. Tem que a gente pode depois fazer outro, né, Dadalize, pra complementar esse. Certo? Certo. É isso, Dadalize. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer, Espero que as mamães tenham gostado e se sentido mais seguras agora, depois dessas informações que a gente passou hoje. É sempre um prazer. Difundam essas informações para as outras pessoas, né? Exato. É sempre um prazer dividir o microfone com você. Cada gota importa, né? Exatamente. Até a última Lutaremos até a última gota. Exato. Então tá bom. É Tchau, isso, tchau. Tchau, gente.